noite, meu nome é Bianca e meu grupo é composto pela Ana Paula, pela Maria Eduarda e pela Maria Vitória. E hoje eu vou falar para vocês sobre a epilepsia. Epilepsia é uma alteração do funcionamento do cérebro que não tenha sido causada por febre, drogas ou distúrbios metabólicos, onde por alguns segundos ou minutos o cérebro emite sinais incorretos. E quais são os sintomas da epilepsia? Primeiramente, alguns pacientes eles se desligam, eles param tudo que está fazendo, é como se não estivesse mais naquele local. E alguns deles também perdem a consciência. E a maioria deles apresentam movimentos de distorções. E todos eles sentem um medo repentino. E quais são as causas da epilepsia? A epilepsia em si não tem uma causa, mas ela pode ser causada por ferimentos ou traumas na cabeça. E agora, qual o diagnóstico da epilepsia? Primeiramente, é levantado o histórico do paciente e logo em seguida é feito um exame do eletroencefalograma, que é o EEG, junto com a neuroimagem. E a epilepsia tem cura? Se o paciente, a partir de um certo momento, de um certo tempo, ele acaba parando com as crises, já é considerado que ele seja curado da epilepsia. Mas a epilepsia em si não tem uma cura, porque como ela pode aparecer ao longo da vida, ela também pode desaparecer. E qual é o tratamento da epilepsia? Ela é tratada com drogas antiepiléticas, além de uma dieta especial hipercalórica e em uns casos muito raros é feita uma cirurgia. E agora eu vou falar para vocês sobre a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos, causando tremores, lentidão, além de alterar a fala e a escrita. E quais são os sintomas da doença de Parkinson? Ela é causada por tremores, lentidão, caminhar arrastando os pés, e o tremor afeta os dedos e as mãos e pode afetar mais de um lado do que de outro. E qual é a causa da doença de Parkinson? Há uma região no nosso cérebro chamada substância negra, onde ela produz uma substância chamada dopamina, que conduz as correntes nervosas. Então, as pessoas que têm a doença de Parkinson, elas não têm dopamina suficiente no cérebro. E o diagnóstico dessa doença também é levantando o histórico do paciente, fazendo o exame do EEG e a neuroimagem. E como é feito o tratamento da doença de Parkinson? O tratamento é feito através de medicamentos para aumentar a dopamina, mas essa doença não tem cura, porque ao contrário do restante do nosso organismo, as células do nosso cérebro não se regeneram. Mas assim que você sentir os primeiros sintomas, já procura um médico, porque ele vai retardar o progresso dessa doença. Boa noite, meu nome é Maria Vitória e hoje vim falar sobre o acidente vascular cerebral, que muitas pessoas conhecem como AVC, que é um termo utilizado para o derrame. Acidente vascular cerebral é uma condição que afeta o suprimento de sangue e oxigênio que mantém o cérebro em pleno funcionamento. E quando o AVC ocorre, ele pode afetar uma ou mais áreas do cérebro, sendo que os neurônios, células que compõem ele, podem acabar morrendo, se ele não for tratado o mais rápido possível. E como os neurônios não se multiplicam como o resto das células do nosso corpo, a morte de um deles por conta do AVC pode trazer sequelas para o resto da vida para o paciente, já que aquela função daquela célula que morreu não poderá mais ser realizada. E existem diferentes tipos de AVC, sendo que cada um possui um tratamento e uma orientação médica diferente. O tipo é o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é o mais comum, que é causado pela falta de sangue em determinada área do cérebro, que é uma obstrução de coágulo sanguíneo ou de gorduras. É um entupimento desse vaso sanguíneo. Já o hemorrágico, ele é o mais raro, mas acontece, que é causado por sangramento devido ao rompimento de um vaso sanguíneo. É quando o vaso sanguíneo se rompe e dá hemorragia em determinada área do cérebro. E nos dois tipos de AVC, uma vez que o sangue contendo nutrientes e oxigênio não chega em determinada área do cérebro, ocorre a perda dos neurônios, que causa os sinais e sintomas, mas depende muito da área que foi afetada o cérebro. E quais são os sinais desse AVC? Muitas pessoas que estão tendo o AVC geralmente não percebem os sinais dessa doença, e é por isso que todos devem estar atentos e identificar os primeiros sinais, que são a perda súbita de força, formigamento de um lado do corpo atingindo o rosto, braço, perna, paralisia facial, dificuldade para falar, para caminhar,
dor de cabeça muito forte, perda de visão, vertigem, convulsões, desmaios, desequilíbrios, náuseas e vômitos. E como diagnosticar um AVC? Assim que o paciente ele apresenta um dos sintomas que eu citei no slide anterior, ele deve ser levado rapidamente para um pronto-socorro e lá o médico vai fazer os exames e testes para avaliar se é possível diagnosticar um AVC. E se for possível, ele vai fazer exames como tomografia computadorizada e uma ressonância magnética que vai auxiliar o médico a determinar o tipo de AVC que ele sofreu. O tratamento ele varia muito de acordo com o AVC que o paciente teve. Esse tratamento é feito o mais rápido possível para evitar que aconteça as mortes dos neurônios, como eu falei. No AVC isquêmico, por exemplo, deve ser aplicadas medicações que dissolvem os coágulos que estão entupindo o vaso sanguíneo. E também existe a possibilidade da retirada mecânica, que é por meio de um procedimento que insere um catéter no cérebro do paciente que consegue dissolver aquele entupimento que está fazendo no local, com muita agilidade e rapidez. Já no hemorrágico, deve ser feita cirurgias que removem o sangue que ficou no local, que está causando aquela pressão no cérebro. E no geral, o tratamento do AVC, como eu falei, depende muito do tipo do AVC e da extensão do problema, né? Os fatores de risco. Os fatores de risco é o estilo de vida, é um fator de risco. Uma pessoa muito sedentária, que se alimenta mal, que é obesa, que fuma, o uso de drogas e o excesso de bebidas alcoólicas. Problemas de saúde também é um fator de risco. Pessoas que têm colesterol no sangue, diabetes, pressão alta e pessoas que têm doenças cardíacas. Como diminuir o risco de ter um AVC? Controlando o colesterol, reduzindo a quantidade de alimentos ricos em gorduras ruins, que é aquele que deposita nos vasos sanguíneos, que a gente conhece como LDL. Controlar o peso, mantendo sempre o peso, colocando em prática exercícios físicos. Não fumar. Diversos estudos também mostram que o tabaco ele aumenta consideravelmente as chances de ter um acidente vascular cerebral. E drogas também, porque drogas ilícitas como cocaína altera drasticamente o fluxo sanguíneo no organismo, que pode provocar um AVC. E esse foi meu trabalho. Meu nome é Eduarda e eu vou falar sobre a doença de Hodgkin. A doença de Hodgkin ela é um câncer dos linfócitos que são responsáveis pelo nosso sistema imunológico. Conforme esse câncer ele vai crescendo e vai progredindo, ele vai limitando a capacidade do nosso organismo, né, de combater as infecções, porque, como eu falei, é um câncer da parte do sistema imunológico. Como o tecido linfóide está presente em muitas partes do nosso corpo, então o linfoma de Hodgkin pode aparecer em qualquer área do corpo, né, porque está presente em todas as áreas do nosso corpo. Porém, ele é mais frequente, né, e mais comum aparecer no tórax, no pescoço e nas axilas. Eu agora vou falar para vocês os tipos de linfomas. A gente tem dois tipos de linfoma. A gente tem o tipo linfoma de Hodgkin clássico, que é o mais comum, e o linfoma de linfócitos predominante de Hodgkin, que esse tipo é o mais raro. Dentro do linfoma de Hodgkin clássico, a gente tem alguns subtipos, que incluem o linfoma de Hodgkin de esclerose nodular, o linfoma de Hodgkin celularidade misturada, linfoma de Hodgkin com depressão linfocitária e linfoma de linfócitos ricos Hodgkin clássico. Já o linfoma de linfócitos predominante de Hodgkin, que é o segundo tipo, como eu falei, ele é muito mais raro, porque seus portadores eles apresentam grandes células, né, que são chamadas e conhecidas como células pipoca, devido à sua aparência que fica no corpo. E também o tratamento para esse tipo de linfoma ele é diferente do linfoma como células pipoca, devido à sua aparência que fica no corpo. E também o tratamento para esse tipo de linfoma ele é diferente do linfoma de Hodgkin clássico, por isso que precisa ser feito um diagnóstico para saber qual dos dois tipos que a pessoa tá, né? O que causa o linfoma? Então, na maioria dos casos, os médicos não conseguem saber o porquê da pessoa ter desenvolvido o linfoma. Como eu disse ali, ainda não se sabe o motivo para o surgimento do linfoma de Hodgkin, mas sabe-se que a maior parte dos casos de linfoma de Hodgkin ocorre quando uma célula de defesa, chamada de linfócito B, desenvolve uma mutação em seu DNA.
Essa mutação faz com que as células se dividam muito rapidamente e continuem a viver, ao contrário de uma célula normal, que naturalmente ela morreria. Então, isso é uma suposição do que é para vocês os fatores de risco. A gente tem a idade, né, que o linfoma de Hodgkin ele é mais frequentemente diagnosticado em pessoas entre 15 e 35 anos e também em pessoas que têm uma idade superior a 55 anos. A gente tem um histórico familiar, a doença de Hodgkin ela não é genética, porém se você tem uma pessoa, um parente muito próximo, né, com um sangue muito próximo, que seja tipo assim, seu irmão ou sua irmã, que foi diagnosticado com essa doença, aí você tem um risco maior de desenvolver também essa doença. O sexo, porque pessoas do sexo masculino têm mais probabilidade de desenvolver essa doença. E infecção pelo vírus Epstein-Barr. Se você já teve alguma doença causada por esse vírus, você também está propensa a desenvolver o linfoma de Hodgkin. E sistema imunológico enfraquecido também é um fator de risco. Agora eu vou falar alguns sintomas. A gente tem o inchaço, né, dos glândulos linfáticos do pescoço, da axila ou da virilha, que foi o que eu falei no começo, uma fadiga persistente, febre e calafrio, suores noturno, uma perda de peso inexplicável, né, e também tosse, dificuldade para respirar ou uma dor no peito. Agora eu vou falar para vocês o diagnóstico e os exames. Aqui no slide está alguns especialistas que podem diagnosticar e cuidar do linfoma de Hodgkin. Entre eles é o clínico geral, um oncologista e um imunologista. Agora eu vou falar para vocês como é feito, né, o diagnóstico, quais são os exames que você tem que usar. O diagnóstico, para realizar ele, o médico vai começar com o exame físico, né? Que no caso ele vai trocar em você, procurar vestígios ou inchaço no pescoço, nas axilas, na virilha, que nem eu falei lá nos sintomas. E em seguida ele é feito um exame de sangue para ser analisado se há possibilidade de câncer. O mais importante dos exames é a biópsia, que ele logo em seguida é realizado também. Aí você tem várias maneiras diferentes de fazer essa biópsia. O médico vai te indicar o melhor, né, para o seu caso. E tem os exames de imagens, que dentro deles a gente tem as radiografias, a tomografia, a ressonância e entre outros. E entre outros exames, né? Agora eu vou falar para vocês os estágios da doença. Depois que é diagnosticado, né, depois que o diagnóstico é concluído, o médico ele atribui o linfoma de Hodgkin a uma fase específica, que no caso são os estágios. No estágio 1, o câncer está limitado a um linfoma ou a um órgão específico. No estágio 2, o câncer ele já está em 2 nódulos linfáticos ou então em 2 órgãos. Já no estágio 3, ou a um órgão específico. No estágio 2, o câncer ele já está em 2 nódulos linfáticos ou então em 2 órgãos. Já no estágio 3, o câncer ele se expande para os nódulos linfáticos acima e abaixo do diafragma. Ele também atinge uma porção de tecido, órgãos ou linfomas. No estágio 4, é a fase mais avançada, né, como já se esperado, no linfoma de Hodgkin, em que as células cancerosas elas já estão presentes em vários órgãos e tecidos do corpo. Agora eu vou falar para vocês a classificação que é utilizada. O médico ele também utiliza as letras A e B para indicar se o paciente tem sintomas ou não de Hodgkin. Na letra A, ela significa que o paciente não apresenta nenhum sintomas significativo e que estejam relacionados ao câncer, né? Agora, na letra B, ele indica que o paciente pode ter sinais e sintomas que eu falei para vocês significativos em decorrente ao linfoma, né? Como, febre persistente, a perda de peso que eu comentei com vocês, e suores noturnos e os outros sintomas que eu citei. Agora eu vou falar do tratamento de Hodgkin, da doença de Hodgkin. O tratamento ele depende do estágio, né, e os outros sintomas que eu citei.
Agora eu vou falar do tratamento de Hodgkin, da doença de Hodgkin. O tratamento ele depende do estágio, né, da doença e inclui a quimioterapia, a radioterapia e, em casos mais raros, o transplante de células-tronco. Esse foi o meu trabalho. Boa noite, me chamo Ana Paula e hoje vim falar para vocês sobre a miastenia grave. O que é miastenia grave? É uma doença autoimune que atinge as chamadas junções neuromusculares, regiões espalhadas pelo corpo todo, onde os neurônios entram em contato com os músculos. Vou tentar explicar para vocês de uma forma mais diferente para ver se a gente tenta entender. O que acontece? A gente tem o cérebro, ele manda a ordem para todo o nosso corpo, tipo, mexa os braços, mexa as pernas, mas o que acontece com a pessoa que tem a miastenia grave? Para existir o estímulo, acontece que a gente tem que ter uma substância atuando ali. Essa substância se chama acetilcolina. Ela vai lá e faz o músculo mexer. O que seja faz o músculo mexer, o cérebro manda, vai lá e faz o músculo mexer. O que acontece com a pessoa que tem essa doença? A gente tem os receptores da acetilcolina. Essas pessoas acometidas têm anticorpos que bloqueiam esses receptores. Daí a acetilcolina não chega e fica tudo bloqueado. Você não consegue mexer nada. Então o paciente produz o anticorpos, mas bloqueia todos os receptores e a acetilcolina não chega. Vou falar um pouco para vocês agora sobre os sintomas dessa doença, que são fraquezas musculares de braços, de pernas, quedas de pálpebras, visão dupla, dificuldade para falar, mastigar e engolir. E esses sintomas também vai depender do local afetado e também da gravidade da doença. As pessoas mais afetadas são pessoas em torno de 20 a 30 anos, principalmente mulheres acima de 60 anos. É uma doença muito rara. E os sintomas também, eles vai e vêm. Às vezes até somem por conta do tratamento. Mas é uma doença que não tem cura. Vou falar para vocês agora um pouco sobre como é feito o diagnóstico dela, né? O diagnóstico é feito através dos sintomas que o paciente vai falar para o médico, mas também tem alguns exames, que é a eletroneuromiografia, que é colocado uns sensores e eletrodos na pele do paciente, que vai estimular os nervos e registrar também a atividade dos músculos. É feito também exames de sangue, a tomografia do tórax para saber se o timo está no tamanho normal. Para você que não sabe o que é o timo, eu vou explicar para você. O timo é uma glândula que fica entre os pulmões e à frente do coração. Ele tem um papel do quê? No sistema imunológico do paciente. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o tratamento da doença. Qual o tratamento? O tratamento é feito com medicamentos, né? Inibidores de enzimas, com anticorpos, com anticorpos monoclonais. E o tratamento é para a vida toda, ele não pode parar, é para a vida toda. E quando é atingido os pulmões, é preciso recorrer a aparelhos de ventilação mecânica, que seja o ar para dentro e para fora dos pulmões. Tratamento com imunoglobina, que são injetadas nas veias, e o plasmaferose, que é a filtragem do sangue, da parte do sangue. E se atingir o timo, ele deve ser retirado cirurgicamente. Boa noite, esse foi meu trabalho.